para falar sobre a saúde do coração, eu recebo a cardiologista a doutora Milena Curiatti. Milena, super obrigado pela sua presença. Obrigada, Márcia. É um privilégio estar aqui conversando com você. Você que leva a saúde de uma forma tão real para a vida das pessoas. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Olha só, coração. Eu lembro uma vez que eu fui atender um paciente e ele falou assim: Márcio, eu tenho uma teoria que o coração ele nasce programado para bater tantas vezes na vida. E que se eu fizer atividade física, eu vou gastar esses batimentos e eu vou morrer antes. Aí eu falei: gostei da sua teoria, vamos fazer conta. Se durante 23 horas do dia, 23 horas e meia, meu coração bater 60 vezes por minuto, em meia hora, uma hora, ele bater 180 vezes por minuto, 150 vezes por minuto, estou exagerando aqui, ou seja, fazendo aquela atividade física, eu vou ter um tanto de batimento por dia. Se você não fizer atividade física, seu batimento de repouso vai ser 80, 90, 24 horas por dia. Ou seja, um sedentário acaba fazendo com que o coração bata muito mais vezes por minuto do que uma pessoa que faz atividade física. Uma das coisas que a atividade física faz é deixar o nosso coração mais preparado, e eu queria entender um pouco desse benefício do movimento para o nosso coração. Com certeza. A atividade física é assim, quando a gente fala em saúde do coração, ela vem em primeiro lugar, né? É impossível falar em saúde do coração sem falar ali numa atividade física como parte da estratégia do tratamento e da prevenção também, né? Quando o paciente, por exemplo, chega e deita para fazer o eletro durante a consulta, eu já falo para ele: você faz atividade física, né? Ou você tem uma memória de atividade física, percebo pela frequência, pelo eletro. E ele fala: como você sabe, doutora? E é perceptível. Muitos falam assim: atualmente eu não faço, mas eu tive uma adolescência com muita atividade física, e ele guarda essa memória. Eu fui fazer, a médica falou assim: você é atleta? Eu falei: pô, com a minha idade, se eu for atleta, você está brincando. Mas já fui, mas faço atividade física. Isso é perceptível mesmo, pela frequência, principalmente pela frequência. Agora claro que a atividade física ela vai proporcionar enormes benefícios para a saúde do nosso coração. Agora, existem outros pontos ali de atenção e que a gente pode, enfim, no nosso dia a dia, ter hábitos que vão ajudar a saúde do coração. Aí eu vou fazer aqui algumas perguntas. A obesidade, por que ela é tão prejudicial para o coração? A obesidade, se a gente for falar em uma palavra, eu falaria inflamação. Né? A obesidade, ela traz inflamação. E a inflamação, ela está ali na raiz de muitos problemas, inclusive dos problemas do coração e dos vasos. A aterosclerose, por exemplo, que é a doença que entope as artérias e que leva ao infarto, ao AVC, se você, de novo, for colocar em uma palavra, é inflamação. Então, a obesidade traz isso. Fora que ela vai trazer para o paciente também, para a pessoa, um estilo de vida diferente, né? A pessoa com a obesidade, ela vai fazer menos atividade física, ela vai procurar por alimentos piores. Então, é um conjunto, né? Mas é isso. E eu estava estudando bastante sobre sono em determinado momento da minha vida, né? E tem um médico que chama Matthew Walker, o cara, um israelense e tal, e aí eu fui fazer um curso e ele falou o seguinte, que pessoas que dormem menos de 6 horas, comparadas com pessoas que dormem mais de 7 horas e meia, essas pessoas que têm o hábito de dormir menos de 6 horas, têm uma maior incidência de problemas cardíacos e AVC. E aí ele traz um estudo que foi feito em vários países, não vou lembrar a quantidade de países, mas tipo 8 países durante não sei quantos anos. Qual o dia de maior quantidade de infarto e o dia de menor quantidade de infarto? Foram vários países. E aí chegou o seguinte, o dia que você tem a mudança do horário de verão, que você ganha 1 hora, é o dia que você tem menos problemas do coração. E o dia que você dorme menos é o dia que tem mais. Claro, a gente está falando de um dia, mas qual a importância do sono para a saúde do coração? O sono é essencial, essencial.
Você sabe que o sono ele vai interferir, vai influenciar na pressão arterial, por exemplo. Então, recentemente eu me lembro de uma paciente que mudou completamente a pressão arterial dela, inclusive tirando o remédio, porque ela mexeu no sono. Tem uma coisa que eu pergunto para os pacientes: você ronca? E aí, geralmente, ele responde: eu não sei, doutora. Então, pergunta para o seu marido, para sua esposa, né? Para quem dorme perto de você, se você ronca. E, às vezes, a resposta volta: eu ronco muito. Então, não é só a hora, o tempo de sono que importa. É a qualidade do sono. Se a pessoa ronca muito, ela pode desenvolver, ela pode ter ali a apneia do sono. E isso ser, por exemplo, a causa da pressão alta dela. E isso vai influenciar diretamente nas doenças do coração. Isso é muito direto. Agora eu vou te colocar numa saia justa aqui. Tinha uma época que você ia no médico, ele falava assim: você tem que fazer 3 coisas para a saúde do seu coração. Você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação, comer mais fibras, né, diminuir a quantidade de gordura, de açúcar e tal, e beber uma taça de vinho por dia. Aí a pessoa voltava no ano seguinte, não fez atividade física, não melhorou a alimentação, mas já estava bebendo meia garrafa de vinho por dia. O vinho, durante muito tempo, teve até uma certa recomendação médica. E hoje isso meio que caiu. Queria que você falasse um pouco desse consumo do álcool e, eventualmente, do vinho em relação à saúde do coração. É uma saia justa mesmo, né? Vamos falar do vinho especificamente. Tem realmente alguns estudos, um maior, que mostrou que um consumo moderado ali, mas é moderado para pequeno mesmo, né? E também é diferente entre homens e mulheres, tá? A quantidade que a mulher pode beber é diferente da do homem. Então, se ela tem ali uma ingestão, de 100 ml por dia de um vinho, isso pode ser benéfico, né? Tem alguns estudos que mostraram benefício. Claro que a gente tem que avaliar as características individuais de cada pessoa, mas porque ele tem ali algumas questões anti-inflamatórias. A grande questão é que, geralmente, a pessoa não vai parar. Como você falou, ele não vai voltar tomando uma taça de vinho. A maior probabilidade é que ele volte tomando meia garrafa ou uma garrafa de vinho. E aí isso, com certeza, é ruim para a saúde do coração, para a saúde cardiovascular. Porque eu nunca vou esquecer uma vez que uma pessoa chegou até mim, na minha clínica, e falou assim: olha, tomar vinho tem o mesmo benefício da atividade física. Eu falei: acabou tudo. Não dá nem para continuar. Para o coração, eu falei: não é. E aí, quando você fala desse consumo bem moderado, tem 2 observações que eu queria ver com você. Primeiro, qual o momento em que você está fazendo o consumo dessa bebida? Eu estou num momento confraternizando, num momento socializando, relaxando, ou estou fazendo o consumo dessa bebida porque eu estou nervoso, porque eu quero dormir, eu quero reduzir o sono? Eu acho que isso diz muito desse benefício, né, moderado do álcool. Esse é um ponto. A outra coisa em relação a esse consumo do álcool, que além do momento em que você está bebendo esse álcool, eu acho que é importante, você falou a gente estava falando da dependência, né? Porque a pessoa começa com 100 ml, daqui a pouco 200. Não é remédio, né? Não é remédio, mas muitas vezes ele é usado ali, ele é um antidepressivo, né, entre aspas, ele é um ansiolítico. Então, a pessoa chega de um dia muito intenso de trabalho, cheio de problema, às vezes no álcool que ela vai dar aquela reduzida da ansiedade, mas isso não é o melhor caminho, né? Porque ele também tem o álcool, e para isso é individual, de novo, né? Tem pessoas que não podem beber nada de álcool. Para cada pessoa, isso vai ter um resultado, inclusive arritmias, né? Então, arritmias, aumento da pressão, aumento da dependência. Muitas vezes a gente passa a metabolizar o álcool também diferente, né? Eu tomava uma taça de vinho, 2 taças com 30 anos, hoje se eu tomo, prejudica o meu sono.
eu sinto palpitação. E muitos desses estudos, assim, que relacionam a saúde do coração com o álcool, ele tem muito a ver com todo um estilo de vida, né? Então, quando se fala da região mediterrânea, por exemplo, Exato. você pega um baixo nível de estresse, uma maior atividade física, você tem uma alimentação muito mais saudável. Então, você tem outras variáveis que você agregando ali um componente em determinada situação, você colhe esse benefício, né? Exatamente, exatamente. Às vezes você vê um estudo numa determinada população, mas aquela população ingere muito menos carboidrato, por exemplo, tem menos obesidade, né? Tem menos horas de trabalho por dia. Tem muitas variáveis. Tem menos estresse, menos ansiedade, então são muitas variáveis. Mulheres, elas têm menos problemas de coração até entrar na menopausa. E ali, passou a menopausa ou durante a menopausa, aquilo começa a se igualar com o homem. Por que isso acontece? É engraçado, né? Porque quando a gente fala em mulher, em doenças do coração, a gente pensa assim, a mulher não é para ela as doenças do coração. A gente pensa no homem, né? Falou infarto, você pensa em quê? No homem. Relaciona. Mas isso não é verdade. Então, a mulher, ela tem realmente, durante grande parte da vida dela, um escudo natural, que é o estrogênio. Tá. O estrogênio, ele é um escudo mesmo que vai protegê-la das doenças cardiovasculares. Protetor do... Ele é um protetor da doença cardiovascular, do infarto, enfim. E aí, na hora que ela chega na transição menopausal e na menopausa, o que acontece? Esse estrogênio cai e ela perde essa proteção. Então, nessa transição e na menopausa de fato, ela vai começar a desenvolver a aterosclerose, o entupimento das artérias, aumenta a pressão, aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom, aumenta o açúcar do sangue, aumenta aqui essa obesidade aqui né? Visceral, né? Essa circunferência abdominal. Então, a mulher vai ali depois, lá pelos seus 60 anos, ela vai subindo a incidência de infartos, de doenças cardiovasculares, arritmias, insuficiência cardíaca, e ela vai se igualando ao homem, né? E ela precisa se cuidar para que ela tenha ali um controle dessa situação. E dentro desses cuidados, né, a gente falou da atividade física, a gente falou de alimentação, falou do sono, de um consumo, se não zerado, moderado do álcool, mas você tocou num outro ponto aqui, que é o colesterol, né? Outro dia a internet, ela é um terreno fértil para divulgação de qualquer coisa. Então, você tem uma corrente enorme lá, metendo pau em remédio que controle o colesterol, dizendo que as pessoas que mais vivem no mundo têm colesterol muito alto, né? E isso acaba sendo reproduzido muitas vezes e as pessoas acabam tendo medo de medicação para controlar o colesterol. Qual a importância de ter um perfil lipídico, né, de você controlar esse colesterol para a saúde do nosso coração? O colesterol, que é o LDL, que é o colesterol ruim, ele vai ter metas ali. Então, cada pessoa tem a meta ideal para ela, né? E isso vai ser calculado durante, por exemplo, uma consulta médica, onde outras coisas serão levadas em consideração para a gente entender qual é o colesterol ideal para ela. Então, a pressão e algumas outras coisas. Se tem entupimento. Exatamente, se ela já tem alguma doença já estabelecida. Então, você provavelmente tem uma meta e eu tenho outra, né? E é importante manter dentro dessa meta, por quê? Porque os estudos, os grandes estudos confiáveis, eles mostram que se você está dentro daquela meta, você vai ter menos eventos cardiovasculares ao longo do tempo, menos predisposição aos eventos cardiovasculares. Então, ele é um fator de risco importantíssimo, é importante controlar, nem sempre a gente vai precisar de medicação, muitas vezes o estilo de vida resolve, outras vezes a gente precisa, talvez por uma predisposição genética, talvez pela chegada na menopausa que desregulou o colesterol ruim, enfim. Mas ele é essencial que esteja dentro do controle. Agora, você falou da mulher na menopausa. Aquelas mulheres que fazem reposição hormonal, elas conseguem manter esse fator protetor do estrogênio? Super interessante sua pergunta e super adequada, né? Pelo momento que a gente está vivendo de reposição hormonal. Porque a gente está num momento em que a reposição hormonal voltou
em muitos momentos de forma segura. A gente sabe que algumas mulheres precisam da reposição hormonal, tem indicação de usar, principalmente para controle de sintomas. Então, se ela tem fogachos, aqueles calores, irritabilidades, as securas, ela provavelmente vai ter ali indicação para reposição hormonal. Só que a reposição hormonal, ela não protege dos eventos cardiovasculares e ela não pode nem deve ser usada para isso. Não é recomendado iniciar uma reposição hormonal pensando em reduzir evento cardiovascular. Tá. Né? Reposição hormonal é para controle de sintomas, tá? E por outro lado, Márcio, super importante, porque eu tenho muitas pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Então, pacientes que já infartaram, pacientes que já tiveram AVC ou trombose, elas têm contraindicação a essa reposição hormonal. E isso não pode ser encarado como um fim de qualidade de vida, porque elas têm outras estratégias que não a reposição hormonal e elas lidam muito bem com isso. Tem mulheres que se tornaram assintomáticas na hora que elas mudaram o estilo de vida, independente do uso de hormônios. Independente. E aí, explorando o uso de hormônios, existe que hoje é chamado de um uso estético recreativo de hormônio, principalmente testosterona, hormônios que vão ajudar a ganhar muita massa muscular e diminuir a quantidade de gordura. E aí você tem um efeito colateral em relação à saúde cardiovascular? Muito. É. Muito. É a velha busca pelos atalhos, né? Sim. Você ter resultados sem nenhum tipo de esforço, né? Toda vez que você tiver esse caminho, desconfie. O uso dos hormônios de forma inadequada, até mesmo qualquer reposição hormonal, se é feita pela via errada, na dosagem errada, sem indicação, sem checar se tem alguma contraindicação, ela pode ter efeitos catastróficos, né? Pressão alta, aumento do colesterol ruim, AVC, infarto causado por isso, dissecção de coronária. São tantos aqui, insuficiência hepática, insuficiência renal, e a gente vê isso na prática. Isso chega até nós. Por isso que procurar um bom médico para ter esse acompanhamento, né? O duro é que hoje nem é fácil você distinguir ali o médico que... Você sabe o que eu acho que é importante hoje, assim, que eu percebo, inclusive quando eu sou paciente, eu acho que você precisa ter um médico, assim, um médico para chamar de seu, sabe? Que ele que ele cuide de você dessa forma, tenha esse comprometimento, conheça a sua história, né? Porque é diferente de quando você conhece a história do paciente, fica muito mais simples, né? Quando eu recebo um paciente, por exemplo, no consultório, um paciente que eu já conheço, quando eu vou buscar ele na recepção, muitas vezes eu já sei como ele está. Uma frase que ele fala, eu já sei se ele está bem ou não. Entende? Então, acho que o que falta hoje muito, a medicina está muito fragmentada, então falta... Esse acolhimento, né? Esse olhar para o todo, né? Porque, assim, vamos viver mais, né? Hoje a expectativa de vida é em torno de 76 anos para o homem, quase 80 para as mulheres no Brasil, né? Então, a gente vai viver mais e a gente precisa envelhecer de outra forma e até acolher esse envelhecimento, aceitar, né? Olhar por outros ângulos a vida também. Com certeza, né? Você ter essa autoaceitação no envelhecimento e o que eu sempre comento é como eu vou viver esses anos, né, a mais. Eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade, tanta ferramenta de viver fazendo muita coisa muito bem, com muita qualidade, por muito mais tempo que qualquer outra geração que já habitou esse planeta, né? Exato. E quando a gente chega lá e quando a gente conversa com pessoas assim que estão nos anos finais de vida, ou porque tem uma doença com prognóstico reservado, ou porque já está mais velho, o que elas querem mais, né? Elas querem coisas tão simples. É verdade. Pessoa muito estressada, muito nervosa, colérica, isso faz mal para o coração? Muito. Sério? Saúde mental e coração têm, assim, uma ligação direta. Pô, então vou ter que parar de assistir jogo do meu time. Mas sem neuroses, né? Eu acho que a gente precisa ter os prazeres da vida e os estresses da vida. A gente não vai ser calmo o tempo inteiro, né? A gente não vai ser feliz o tempo inteiro. A gente precisa saber modular isso também, né? Então, assim,
Você sabe que é tão importante que a Sociedade Europeia agora lançou recentemente uma diretriz de saúde mental e coração. Então, se você está muito estressado, muito raivoso, você vai aumentar ali cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios, que são aqueles hormônios de fuga, né? E aí, o que eles fazem? Eles aumentam a pressão, eles fazem a constrição das artérias, então é uma relação direta. Quando você é uma pessoa mais estressada, assim, colérica, enfim, isso ajuda entupimento de artéria ou não tem essa relação? Isso ajuda o processo de inflamação da aterosclerose, da formação, sim, ajuda, né? Então, tanto que uma das estratégias de tratamento não medicamentoso é a busca por algum hobby, alguma coisa que você desacelera e que hoje é tão importante. Isso que eu ia te falar, né? Hoje, num mundo tão conectado, cheio de informação, onde você é demandado o tempo inteiro, muitas vezes você desacelerar, você buscar seja um hobby, uma atividade física, qualquer coisa, para você não fazer nada, para você, né, dar aquela acalmada, entrar no eixo. Pô, parece que é cada vez mais difícil. Parece impossível, né? Parece que a gente não pode não fazer nada. Hoje você espera o elevador. Como que as pessoas esperam o elevador hoje? Checando mensagem, né? Nem dentro do elevador você tem mais paz. Você sabe que é muito doido isso, né? Você estava falando. Hoje, as pessoas, elas nunca estão sem fazer nada. Nunca. Antigamente, eu que sou mais velho, eu ia para o banco. Se a fila demorasse 50 minutos sem fazer nada. Exato. Não é? Olhando para a nuca do cara da frente. Márcio, quando a gente vai viajar com as crianças, eu tenho 2 meninas, né? Elas não têm celular, não têm dispositivos. E aí a gente vai fazer uma viagem de 4 horas, né? Parece que é impossível você manter uma criança no carro sem fazer nada por 4 horas. Por que não? Olha para fora, né? Por que ela tem que estar conectada e com alguma coisa o tempo inteiro? Isso gera uma ansiedade, uma doença que eu acho que vem por aí uma grande epidemia.